Esse é o canal do Farina, que segue repercutindo a situação da dupla Grenal na temporada de 2026, numa fase importante em que estamos numa semana que no meio de dois Grenais, tivemos um Grenal de 3-0 para o Grêmio na Arena e agora vamos para o segundo Grenal decisivo do Campeonato Gaúcho no Beira-Rio às 6 horas da tarde. Teve muitas polêmicas de arbitragem, muitas questões, áudio do VAR, que gerou uma nota, reclamação oficial por parte do Internacional. O Grêmio, depois do jogo contra o Juventude, também havia reclamado da arbitragem. Então, enfim, esse cenário do futebol gaúcho, ele é bastante comum, principalmente se tratando de clássico Grenal. É o que ocorre. Tivemos um ambiente muito cordial no encontro da Federação Gaúcha de Futebol, que tratava as questões do clássico Grenal, onde foi promovido um encontro entre os dois técnicos e os dois capitães das duas equipes. Só que esse ambiente cordial foi transformado num mar de polêmicas, de arbitragem. Agora sim, para o segundo jogo, tem nova pressão sobre a arbitragem, que será do Rafael Klein. Vão surgir até lá novas polêmicas, mas o que fica daqui para frente, também falando dos times em campo, dos trabalhos, para Luiz Castro ainda é início de trabalho. Ele mesmo falou, o Grêmio mudou muito do primeiro Grenal para cá, o Grêmio tinha outras alternativas que eram consideradas fundamentais naquele primeiro Grenal que tomou 4-2. O Grêmio liberou 21 jogadores. Naquele Grenal ainda jogava Cristaldo, ainda teve Edenilson, todos os jogadores que já foram liberados. Tinha outros jogadores também ali que foram titulares e não são mais utilizados, Wagner Leonardo, por exemplo. O Grêmio acabou mudando bastante a sua espinha dorsal e chegou naquilo que o técnico Luiz Castro chama de meritocracia. Quando começam a despontar novos jogadores e vão tendo boas atuações, ele vai colocando no time e vai dando uma sequência. Isso faz com que se mude bastante, porque vai se ter fases boas e ruins de vários jogadores. Mas até achar um time titular nessa rodagem de oportunidades de jogadores que vão bem a um certo momento e depois outros que não vão tão bem, ele vai demorar um pouco para conseguir construir esse time, essa ideia. Mas acredito que já está no caminho, principalmente pelo retrospecto recente do Grêmio, que é de muita evolução a partir do jogo contra o Juventude, em que ele falou da questão da meritocracia, que ele usou muito essa palavra como uma forma de defender com que os jogadores que vão tendo boas atuações acabem jogando. É o caso do Gabriel Mack, da dupla de zaga Gustavo Martins e Vierre, do próprio Enamorado, que jogadores, o Pavon na lateral direita, jogadores que vêm se firmando agora no time titular. A Muzu e Carlos Vinícius, por exemplo, já estavam desde o outro Grenal, mas agora ele também conta com esses novos jogadores. Só que ele fez questão de frisar que isso é início de trabalho. Por ser o início de trabalho, significa que o Grêmio, até encontrar um time que ele possa estar na boca da torcida como time titular, daquele 11 ideal, como se diz, ainda vai levar algum tempo. Já falando do Internacional e das perspectivas, o que acontece com o Internacional? O Internacional parecia já ter achado um time titular, talvez até já tenha, não é por causa de uma goleada que vai descartar tudo que foi feito até agora. Já tinha uma ideia de jogo do Paulo Pesolano, uma ideia de muita intensidade, com um time também firmado desde o goleiro até o centroavante, que vinha desempenhando, mas tem apenas 2 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro em 12 disputados, ou seja, o Internacional terá que urgentemente aliar desempenho e resultado, vai ter que progredir,
muito na questão de resultado e achar peças de reposição, já que nessa janela que fecha hoje até meia-noite, o Internacional ainda tenta um zagueiro, mas é muito difícil que essa contratação se concretize. Por causa disso, o Internacional então vai ter que ir na janela interna do futebol brasileiro, que fecha no dia 27 de março, e a partir disso aí, dessas contratações não tão badaladas, que é o critério utilizado do momento para contratações do Inter, até porque o momento financeiro do clube é muito delicado, o Internacional terá que sim se reorganizar em termos de planejamento de resultados a curto prazo. Pode já ter um trabalho com algum legado em andamento, com alguma coisa sendo bem feita, mas ele vai ter que transformar uma ideia de jogo, se ele acredita nela e na repetição dessa ideia, o Pesolano terá que transformar isso também em resultados. A sequência do Internacional já havia falado algumas vezes, tem um jogo fora contra o Atlético Mineiro, um jogo em casa contra o Bahia e outro jogo fora contra o Santos. E dali vão ter que vir os resultados, muito mais do que no Campeonato Gaúcho, que já tem o título encaminhado para o Grêmio. A sequência do Campeonato Brasileiro, ela acaba sendo muito mais importante neste momento para que o Internacional busque alguma coisa na temporada. O Grêmio depois também tem uma sequência no Campeonato Brasileiro, que tem o Bragantino em casa, a Chapecoense fora de casa e o time do Vitória em casa. Então são os próximos jogos da dupla, né, até a metade de março, e nessa sequência que envolve a disputa da final do Campeonato Gaúcho e também a continuidade do Campeonato Brasileiro, que agora terá mais jogos, com jogos também durante a semana. É hora de pontuar para se começar a construir uma campanha na temporada de 2026, uma campanha mais duradoura, porque tanto o Grêmio quanto o Inter não tiveram bons desempenhos em 2025 e tentam se reconstruir para 2026, até se aproveitando desse princípio de crise no Flamengo, com troca de treinador, para quem sabe conseguir chegar num pelotão mais digno da tabela do campeonato e da briga por alguma coisa nas competições que os clubes têm a disputar, apesar da distância para os times do centro do país continuar grande. Então são essas as principais perspectivas de Grêmio e Inter na temporada. Voltamos a qualquer momento com mais análises, mais repercussões do Grenal e mais projeções do próximo Grenal. Lembrando que o canal do Farina é um oferecimento de System Frio, câmaras frias são com qualidade e conhecimento.